Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior, salve a consistência divina, a divina providência, esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias, a luz racional em ordem do dia, com a natureza tudo eu sou, sem a natureza, nada eu sou. Eu, eu sou o Júlio César, das Minas Gerais, e eu estou fazendo o que mais gosto, falando de cultura racional, falando dos livros Universo em Desencanto, o livro da vida. Estamos trabalhando para o mundo novo, um novo mundo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. Vem comigo. Tempos longínquos, ouvintes. Aquela tarde era diferente. O sol tinha um vermelho a mais. A cor de sangue era o mais correto. Dava o tom. O vento se recusava a aparecer e fazer seu passeio diário. O pai segurava com mais força seu alforje contra o peito. A dor em saber o que acontecia naquele momento o amortecia, o deixava intranquilo e ardia-lhe o peito. Como explicar para o filho que o Salvador, o Messias, estava sendo morto pelos governantes da sua época e a igreja estava por trás? E isso aconteceria mais vezes durante os anos vindouros. E parte do povo, comungado, como sempre, apoiaria. Então, transportemos-nos 2000 anos depois. Estamos agora em 2023. Era um dia comum, ouvintes. Todos esperávamos mais uma aula no imenso campus da universidade aqui nas Minas Gerais. Ainda fazia minhas últimas anotações quando nossa historiadora mais brilhante e aplicada, Tércia, adentrou a sala. A historiadora, ouvintes, ou historiador, consiste em quem tem diploma de curso superior, mestrado ou doutorado em história, diploma de mestrado, um doutorado obtido em programa de pós-graduação, reconhecido pelo CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, de um nível superior. Sem perda de tempo, ela nos chamou para revisar tudo o que havíamos aprendido no campo e período religioso. Ela havia nos indicado um livro, ouvintes, a respeito do tema. O livro em questão era um imenso compilado dos vários deuses e religiões existentes desde tempos equidistantes. Deuses esses que precisavam ser adorados e bajulados. As rezas, as orações, as preces, os cânticos, os batuques e todos esses engodos sempre serviram como um bálsamo, um paliativo, uma espécie de medicância ao invisível, aos que estavam em agonia, aos que tinham planos, aos que tinham demandas,
aos que tinham desejos e aos que tinham quereres, faziam-no loucamente e longamente, longos apelos ao invisível, sem saber ao certo, ouvintes, a quem estavam pedindo, a quem estava acima do firmamento. Muitos não queriam saber quem os beneficiaria, só queriam ser beneficiados, só queriam os louros. Tércia, a historiadora, resolveu nos provocar. E disse ela: pensem comigo, meus alunos, uma mãe pedindo a Deus para o filho passar na faculdade, ou até mesmo conquistar aquela vaga de emprego, ou quem sabe, sejamos mais dramáticos. Uma mãe, aliás, duas mães, ambas com os filhos na fila de espera para um transplante de algum órgão. Essa era a graça a ser alcançada. Ambas pedem um coração para salvar a vida do filho. Pensem na insensatez, por Deus. E viria de onde, ouvintes, esse coração? Fatalmente, infelizmente, uma mãe ou uma outra mãe teria que sofrer, que chorar. Alguém teria que perder a vida para salvar outra vida. Entendem o dolo desse processo, ouvintes? E com um agravante, com a cumplicidade de Deus, qual será a mãe atendida? E a outra mãe? Mesmo pedindo para o filho não morrer, ele vai morrer. Qual será a escolha de Deus? Temos então três mães nesse processo insano. E por que não dizer desumano? Qual dessas mães pensadoras ouvintes Deus fará a graça? Qual Deus beneficiará essas mães tão desesperadas? Aí caímos no lugar comum, a fé. A que tiver mais fé será beneficiada? Ouvintes, tá difícil de entender. É difícil de aceitar. Essa era a historiadora Tessia, sempre nos provocando. E com qual Deus você fala? Tessia olhou para quem perguntava. Era o professor irritante de teologia, Sandro Ruas Vilas Boas, o sempre questionador. Seus embates com Tessia eram muito bons. Ela sempre ganhava e ele nunca desistia. Nós aplaudíamos e nós aprendíamos. Ele aguardava a resposta. Ela pousou a caneta na mesa, pegou um volume do livro Universo em Desencanto e fez uma leitura inesquecível, respeitosa e consistente a respeito do racional superior, a respeito do verdadeiro Deus. E disse Tércia, oitavo volume do histórico dos livros Universo em Desencanto, perguntas e respostas. Nesse momento, muitas pessoas vivem aflição e agonia. Poderia dizer algo em mensagem para essas pessoas que vivem uma dor? Sim, primeiramente mentalizem o racional superior. Peçam a ele forças para superar o momento da dor e depois leiam e releiam os livros
universo em desencanto, para se ligarem ainda em vida à eternidade, terminando assim todas as aflições e agonias. O que importa é pedirem a quem, com consciência, pode amenizar a dor e lhe salvar dessa aflição e agonia desesperadoras. Só existe um ser capaz de resolver essa situação, que é o racional superior. Porque o racional superior é o verdadeiro Deus. Deus é um ser racional, do nosso verdadeiro mundo de origem. Porque nós somos de origem racional e o verdadeiro Deus é um ser de nossa origem, ou seja, o racional superior, pois só o verdadeiro Deus é que pode resolver qualquer situação a contento. O racional superior quer dizer um raciocínio superior a todos os raciocínios, o supremo Deus verdadeiro. Eu lhe pergunto: pedir a quem? Ao verdadeiro Deus, do mundo de nossa origem racional. Como é bom, ouvintes, ver e ouvir alguém falar do racional superior com tanto amor e respeito. Mas ela, Tessia, não podia dar tudo para não impactar, para não afrontar. Então, ouvintes, ela andou na direção da minha mesa, pegou o livro que havia nos recomendado, foi folheando, até que achou o que queria. Entregou-me o livro e disse: fale-nos a respeito de Spinoza. Júlio César olhou para o silencioso Sandro e disse: um Deus que contradiz os deuses de outrora e os atuais. E rematou com convicção: não é o meu, Sandro, e nem é o certo, mas sem dúvidas é mais interessante e palatável até para você, até você se conhecer. Benedictus de Spinoza, meus caros alunos, conhecido simplesmente como Spinoza, foi um filósofo holandês, nascido em 1632 em Amsterdã e falecido em 1677 em Haia. Ele é considerado, meus caros, um dos pensadores mais influentes da tradição filosófica e racionalista. Lá vou eu. Deus segundo Spinoza. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir nesses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo. E aí expresso o meu amor por ti. Pare de me culpar da tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei a ti e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase, tua alegria. Não me culpes por tudo que te fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas, que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem,
no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Confia em mim e deixe de me pedir. Tu vais me dizer como fazer meu trabalho? Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te culpar se respondes a algo que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres como és? Se sou eu quem te fez, crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que preste atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja teu guia. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é o único que há aqui e agora é o único que precisas. Ah, ouvintes, todos ficaram por alguns segundos calados. Um cheiro agradável invadiu a sala. Um vento também. Depois de algum tempo, Tessia ligou uma espécie de projetor e começou a passar épocas e povos distintos, e começou uma explanação fascinante. Dizia ela: o número de religiões no mundo é superior a 50.000. Por que isso acontece? Porque um movimento religioso pode ter várias vertentes. Um bom exemplo disso, ouvintes, é o cristianismo, uma vez que é possível falarmos dos cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos ortodoxos, cristão protestante. Dos mais de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, é possível afirmar que mais de 6 bilhões segue algum tipo de crença religiosa que influenciam sua vida e seus hábitos de alguma maneira. Tessia perguntou e não esperou a resposta. O que é considerado como religião? O debate sobre religião, meus alunos, pode ser um tanto profundo. Religião é uma palavra originada a partir da expressão latina religio. A primeira associação do termo foi a religere, evidenciando a forma como os religiosos se atentavam a tudo, o que era relacionado aos deuses, e relendo as escrituras. Séculos depois, o termo latino passou a ser ligado ao significado de religar, criando a ideia de religião, com um elo entre o homem e os deuses sagrados. De forma geral, meus caros, é possível dizer que os dois significados são aceitos e se relacionam com a noção que temos das religiões. A religião é vista hoje como um conjunto de crenças e filosofias, doutrinas que norteiam a espiritualidade das pessoas e também regem os pensamentos e o modo de agir de cada uma delas. Para quem ainda tem dúvidas
sobre qual a religião com maior número de seguidores no mundo, começaremos a falar sobre ela. Ponham atenção. O cristianismo. A base da crença cristã está na Santíssima Trindade: o Pai Deus, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. A religião cristã evoluiu a partir de um pequeno grupo advindo do judaísmo. Hoje são mais de 2 bilhões de seguidores em suas variadas vertentes. O islamismo. Assim como o cristianismo, o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, a que acredita em um único Deus. Para os muçulmanos, disse nossa historiadora, esta divindade atende por Alá, enquanto seu filho, Maomé, foi o responsável por disseminar a crença, especialmente nos países de cultura árabe. Hinduísmo. Entre as principais religiões do mundo, o hinduísmo talvez seja a que concentra a fé no maior número de deuses. São mais de 300 mil. Os deuses dessa religião politeísta estão associados às características individuais da natureza, existindo, por exemplo, um deus da chuva, um deus do sol, um deus da terra, entre muitos outros. Ateísmo e o agnóstico. Se pensarmos, meus alunos, que as religiões estão condicionadas à crença em um ou mais deuses, essa não é bem uma religião. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo são consideradas ateus ou agnósticos. Ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. Já os agnósticos não conseguem afirmar se Deus realmente existe ou não. Budismo. Mais uma religião a defender a ideia da evolução do ser humano. Esse é o budismo. Uma crença que vem conquistando adeptos nos últimos anos, seguindo os ensinamentos de Buda, Siddhartha Gautama. Essa ideologia, meus caros alunos, prega que tudo acontece regido pelo universo e difunde os ideais da não violência, da ética e da pureza moral. Buda, inclusive, defendia que o budismo não é uma religião, e sim um estilo de vida. Espiritismo. A doutrina espírita é relativamente recente, tendo sido fundada no século XIX na França por Allan Kardec, o pai do espiritismo. Reencarnação para os espíritas é a forma como o espírito humano consegue alcançar a evolução ao longo da sua jornada no plano terrestre. Judaísmo. A história do judaísmo é milenar, sendo a religião praticada desde 5 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Embora os judeus acreditem em Deus, eles não atribuem o papel de filho do Pai a Jesus e ainda aguarda a vinda de um enviado à Terra. As religiões tradicionais africanas. O processo de colonização dos países africanos fez com que muitos costumes chegados do Novo Mundo fossem impostos aos habitantes nativos, fazendo frente à chegada de crenças europeias, principalmente do cristianismo. As religiões tradicionais africanas foram preservadas e até hoje são uma maneira como os nascidos na África expressam a sua fé e cultura. Ouvintes, agradeço a todos pela atenção até aqui. Sigamos. Tessia, nossa historiadora, prosseguia com o tema. Agora,
aprofundava. Ela fez uma sutil associação entre as mudanças de fase da natureza e as várias religiões durante os tempos. Quantas religiões, meus caros alunos, vocês acreditam que se extinguiram e nasceram durante o que chamamos mudanças da natureza? E por falar em natureza, se a natureza tivesse uma religião, qual seria? E como seria? Teria que ser uma religião generosa, uma religião que permitisse, sem distinção, que todos entrassem na sua casa e usufruísse o que ela tem de bom, que bebêssemos da sua água, que comêssemos da sua comida, que nos desse uma imensa farmácia natural, que nos tratasse todos como filhos, sem preferência de um ou outro, que aceitasse e respeitasse todas as religiões, tão somente como é, apenas como um degrau na escada da evolução que findou no conhecimento de cultura racional. Penso eu que a natureza é sua própria religião ou regência, que nos conduzirá ao pleno estado natural de ser. Enquanto isso, meus caros e sóbrios alunos e professor Sandro, anotem aí. Os hindus estão esperando por Kalki por 3.700 anos. Os budistas esperam por Maitreya há 2.600 anos. Os judeus estão esperando pelo Messias há 2.500 anos. Os cristãos estão esperando por Jesus há 2.000 anos. A Sunahá está esperando pelo profeta Isa há 1.400 anos. Os muçulmanos têm esperado por um Messias na linhagem de Maomé por 1.300 anos. Os xiitas estão esperando pelo Mahdi há 1.080 anos. Os drusos estão esperando por Hamza ibn Ali há 1.000 anos. Caros ouvintes, a grande maioria das religiões abraça a ideia de um Salvador e afirma que o mundo continuará cheio de maldade até que esse Salvador chegue e o encha de bondade e justiça. Então sintetizou nossa historiadora. Talvez nosso maior problema neste planeta seja que as pessoas sempre esperam que alguém resolva seus problemas, em vez de fazê-lo elas mesmas. Ouvintes, já é a hora de acordar este povo. É muito tempo de dor, de clamor, de horror. É a hora, é a fase. Vamos, gente. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite.